Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos mais um domingo na escola dominical. Vamos fazer a nossa oração para iniciarmos a nossa aula? Ó Deus, obrigada, Senhor, porque podemos estar ouvindo, estudando e aplicando a Tua palavra em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos dê a compreensão, nos dê tudo o que é necessário para esses momentos estarmos focados, Senhor, aqui e aprendendo mais da Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, semana passada tivemos nossa aula pelo Zoom, foi a nossa gincana de revisão. Espero que vocês tenham gostado, foi muito bom, né? A gente lembrar das coisas que estudamos de uma forma mais divertida, mais lúdica, certo? E hoje nós vamos ver o nosso próximo livro poético, que é o livro de Provérbios. Então, os livros históricos que a gente viu, eles relataram o quê? A história do povo de Israel, como Deus escolheu esse povo, como Deus estabeleceu as alianças e tratou com o povo de Israel. Já os livros poéticos, como Jó, Salmos, Provérbios, e especialmente o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele é chamado como uma literatura de sabedoria, literatura sapiencial da Bíblia. E palavra difícil, né? Mas vamos marcar ali a palavra sabedoria, um livro de sabedoria. Assim como também Jó e Eclesiastes, né? É uma literatura de sabedoria que se concentram nas ações da vida cotidiana, né? Para como a gente possa resolver as questões mais difíceis e também as mais simples e viver com a sabedoria, né? São sobre questões existenciais, como a gente viu, o livro de Jó falava sobre o sofrimento, mas todos eles do ponto de vista e sobre a orientação de Deus, né? Eclesiastes, que a gente vai estudar, vai falar um pouco sobre qual é o sentido da vida, que também é um problema existencial, e aqui Provérbios também, como nós podemos direcionar nossas ações, né, orientados pelo que Deus, pela sabedoria que Deus dá a cada um de nós, certo? E essa sabedoria só vem para quem estuda a sua palavra e cumpre a sua lei. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né, sobre o livro de Provérbios que a gente vai começar a ver aqui. Hoje nós vamos ver algumas coisas, alguns pontos principais. Primeiro, como a gente falou, eu falei essa palavra provérbios, não é estranha para vocês, certo? Até na escola, se vocês não estudaram, acho que talvez, ou já estudaram, vocês já ouviram falar sobre provérbios e ditos populares, que nós conhecemos. Vocês estão vendo aí na tela agora algumas dessas frases, né? Os provérbios e ditos populares, eles apresentam conselhos, advertências, eles são elaborados por uma cultura popular. Não é considerado regra a ser cumprida, porque é feito por homens, né? Por cada povo em sua cultura, são expressões, são frases que traduzem alguma coisa, como a gente falou, um conselho, uma advertência. Vocês estão vendo ali, né? Eu não vou ler todas essas frases que estão aqui, não, tá? Mas eu vou ler só algumas. Por exemplo, essa é bem conhecida. A voz do povo é a voz de Deus, né? Outra, Deus ajuda quem cedo madruga. Caiu na rede é peixe. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, esses provérbios e ditados populares, a gente conhece. Muitas vezes a gente já ouviu algum avô, alguma avó, ou até mesmo o pai, a mãe falar alguma dessas frases pra gente, não é mesmo? Né? É normal, porque como a gente falou, vem da cultura, é uma cultura popular. Só que, como eu falei, ele não é uma regra a ser cumprida, ele não é uma orientação de Deus. Então, vem agora a pergunta para vocês. Na Bíblia,
o livro de Provérbios, ele é diferente dos provérbios populares? Isso sim, ele é totalmente diferente. Acabei de falar por quê. Por quê? Porque ele se trata da revelação da sabedoria de Deus. E Deus, tudo que ele nos revela, ele é infalível e é uma regra. Nós temos que obedecer a sua lei, certo? E a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, né, aos homens que a escreveram, certo? Então ela é a palavra de Deus para nós. Muitas vezes, quando nós mesmos lemos a Bíblia ou fazemos alguns estudos, o livro de Provérbios ele passa assim meio rapidinho ou despercebido de alguns ensinamentos mais assim específicos, ou a gente estuda assim um pouco equivocadamente, né? Tem pessoas que pensam que o livro de Provérbios ele é como se fosse assim uma caixa de promessinha. Ah, hoje eu quero saber o que Deus tem para mim. Acha que o livro traz só promessas. Promessas de saúde, promessas de riqueza, promessas de felicidade. Só que não é isso. É como a gente falou ali no começo, né? É a verdade, a sabedoria que Deus coloca para que nós possamos, né, decidir, saber como viver no nosso dia a dia, desde as coisas mais simples até as questões existenciais mais difíceis e mais profundas, certo? Então, o livro de Provérbios, no hebraico, significa essa palavra provérbios ser como ou ser igual. Então, é ser como, né? Ser igual. Então, esse é o que significaria essa palavra provérbios no hebraico. O livro de Provérbios, na sua maior parte, ele foi escrito por Salomão, certo? Vocês estão com a Bíblia de vocês aberta, depois vocês podem dar uma olhadinha lá em 1 Reis 4:32, que vai estar dizendo lá que Salomão escreveu muitos provérbios, certo? Ali também nós temos como autor Agur. Não sabemos quem é, mas está lá. Ele foi autor do capítulo 30. O rei Lemuel também está listado ali no livro de Provérbios, como autor do capítulo 31. Temos também os provérbios que dizem palavras dos sábios, provérbios dos sábios, lá no 22, no 24. E temos também o rei Ezequias, que pediu aos seus servos que transcrevessem os provérbios de Salomão, uma grande parte. Então, nós vemos assim que são vários autores, mas predominantemente os provérbios de Salomão, ok? Uma curiosidade que nós temos aqui é que o capítulo 31, ele tem dentro dele, além de ele ser um poema, ele tem um acróstico em um pedaço desse capítulo 31. Então, quando vocês chegarem lá para ler, o que é um acróstico, né? É onde a primeira letra de cada versículo começa com uma letra do alfabeto. No caso do alfabeto hebraico, quando esse capítulo 31 foi escrito, certo? É só uma curiosidade para vocês verem, porque a gente viu já aqui em Salmos também, né? Acontece também isso. Como a gente fala, são poesias, então os autores eles usaram as letras do alfabeto que eles tinham, que era o alfabeto hebraico, para desenvolver a sua poesia, desenvolver a sua escrita, certo? Mais ou menos a data que a gente tem que fala do livro aqui em que Provérbios foi escrito. Então, como a primeira parte a gente fala ali até Salomão, né, aquele que escreveu os primeiros ali, do 1 até o capítulo mais ou menos 24, ali a gente põe de 950 a 900 antes de Cristo, certo?
E depois, para os capítulos últimos, que vai do 25 ao 31, de 725 ao ano 700 a.C., certo? Então, é só para vocês se localizarem, porque como a gente falou, eles acontecem agora dentro de toda aquela linha do tempo que a gente estudou, que a gente viu na parte histórica. Então, vocês conseguem daí localizar com essa data aonde está lá o período, certo? Por isso que fala ali sobre Salomão, sobre o rei que passou ali, o rei Ezequias. Então, tem tudo a ver com o período histórico, essa relação que a gente está fazendo agora desses livros para frente, certo? Qual seria então o propósito do livro de Provérbios? O propósito do livro de Provérbios, ele tem como levar ao povo de Deus a instrução necessária de como aplicar o conhecimento de Deus, que seria como você ter o temor do Senhor na sua vida diária e em todas as esferas da vida, seja nas ações do que você fala, do que você ouve, do que você está olhando, nos seus relacionamentos, nas questões financeiras, na questão de trabalho. Então, tudo que permeia a sua vida. Então, seria a instrução necessária para a sua vida espiritual e sua vida moral, certo? O livro de Provérbios, ele tem um propósito também que ele demonstra que as coisas que parecem que são simples para nós, tudo é importante aos olhos de Deus. E Deus deve sempre estar no centro das nossas decisões. E nós temos que agir de acordo com a instrução de Deus, né? Isso é o que vai manifestar esse propósito de agir. Por que Deus quer que a gente haja? Por que Ele deu essas instruções? Você vai pensar em Provérbios. Sim, porque nós vamos, através disso, manifestar nossa identidade como povo de Deus. E assim nós vamos estar testemunhando da sua palavra, certo? Testemunhando do Evangelho e de por que nós não somos iguais ao mundo, certo? Qual seria a estrutura do livro? Né? O livro ali de Provérbios, ele está também dividido dentro de uma estrutura, onde a gente coloca aqui, né, o início, a abertura, o prólogo, do 1 até o capítulo 7. Depois, do 1 até o 9, vem ali os provérbios aos jovens, seriam falando sobre a questão da sabedoria e da insensatez. São provérbios que tratam sobre esses temas. E depois ali, como terceira parte, tem uma mistura de provérbios que também tratam sobre sabedoria, insensatez, mas de conselhos de diversos assuntos da vida. Por isso que está ali uma miscelânea, né? São um conjunto de coisas sobre diferentes aspectos da vida. Porque é isso que a gente falou, é a nossa conduta espiritual, moral e que abrange tudo que a gente faz. O ver, ouvir, falar, a questão financeira, a questão, né, de tudo que a gente, até o que a gente come, né, tudo, pensem, como abrange muitas coisas de diferentes áreas, né, uma hora tá falando de sabedoria, uma hora tá falando do dinheiro, então por isso que fala ali que é uma mistura. E ali embaixo a parte 4 fala ali sobre a coleção de Ezequias, que é como eu falei ali no começo. Ele pediu aos seus servos que transcrevessem. O que é transcrever, pessoal? Essa parte é importante. É copiar igual. Então, foi copiado como Salomão tinha escrito, certo? Do 25 até o 29, que é essa coleção que a gente chama de coleção de Ezequias. E para finalizar ali no 30 e no 31, como a gente viu lá no começo, nos autores, 30 e 31, Agur e o rei Lemuel. Então, ficou o finalzinho, como se fosse um apêndice, né? Que ele é uma coisa pequenininha que vem junto ali no final. E o que seria hoje, o que a gente vai falar bem rapidinho, né? Uma palavra-chave em Provérbios. Não, nós não temos uma palavra-chave para definir o livro de Provérbios. Eu falei que significa, trata sobre, é um livro que trata sobre sabedoria, certo? Esse é o que o livro trata, né? O tema é a sabedoria.
O propósito é de como a gente recebe as instruções que Deus deu, né, de sua imensa, infinita sabedoria e infalível sabedoria, para que a gente consiga tomar as ações corretas no nosso dia a dia. Então, a gente pega ali o primeiro capítulo. Se você estiver com a Bíblia aberta, você pode abrir lá, Provérbios capítulo 1. Nós vamos estar lendo do 1 ao 7. É esse que é os primeiros, né, capítulo-chave que a gente fala, certo? Vamos ler? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, pessoal, vamos, né, atentar para as palavrinhas que a gente vê aqui do 1 ao 7. Ele fala sobre o uso dos provérbios. Então, tem algumas palavras que ele destaca. Então, já ali no versículo 1, ele destaca ali a palavra sabedoria e ensino. Então, está dizendo o quê? Obviamente que a sabedoria ele vai dar para a gente o entendimento, né? A capacidade para lidar com essas adversidades e essas decisões. O ensino é o que a gente precisa, que é o que está aqui. A gente precisa saber, né? Como eu falei, a gente tem que estudar a palavra de Deus. Então, aqui, sabedoria e ensino. E ali ele termina palavras de inteligência. O que é palavras de inteligência? É tudo que está aqui no livro. Ele está se referindo a todos os provérbios que estão aqui. Na sequência, ele fala ali sobre o bom proceder, certo? E o que é o bom proceder? É o que a gente está falando. O nosso comportamento, o nosso bom testemunho, né? É o agir conforme a lei de Deus, obedecer a Deus. Ali para frente ele fala sobre justiça, prudência, bom siso, no 4. Então, justiça é você andar em retidão, você andar em um modo de vida correto, tá? Prudência, você estar sempre alerta às coisas, não se envolver em coisas que são erradas, estar sempre ali prudente no teu agir, não agir sem pensar. E um bom siso, o que seria, né? Eu anotei aqui. O bom siso é uma expressão que diz que é discernimento para tratar de um assunto delicado, certo? Então, você tem que ter ali, decidir com calma, analisar, planejar, para daí decidir. Não pode ser aquela pessoa que a gente fala que ela é impetuosa, ela já sai falando, ela já sai, não, nem pensou direito sobre o assunto. Não, é isso que nós vamos fazer, é isso que eu vou fazer. Então, o bom siso seria isso, um discernimento, né, para tratar de um assunto. Tem que ter calma, pensar bem, analisar, como a gente falou, de acordo, né, com a Bíblia, de acordo com os ensinos, né, da palavra, qual seria a decisão mais orientada para cada caso, para cada atitude, certo? E ali no final, no 7, é onde a gente vai parar hoje. Ele está falando ali, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, é isso que nós vamos ver na aula que vem. O que seria o temor do Senhor, né? Dizendo aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, hoje é isso, é só a nossa introdução. Semana que vem a gente se encontra, tá? Boa semana para você!